Olá pessoal, continuamos agora com o nosso segundo bloco. No primeiro bloco, nós terminamos ele falando das características que caracterizam os seres vivos. Então vamos continuar. A sétima característica é a reprodução. Então, a reprodução é o processo em que os organismos usam para transferir as suas informações genéticas para os seus descendentes. Mais para frente, nós vamos estudar a reprodução de cada ser vivo. Mas agora, nós adiantamos que existem a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Na reprodução assexuada, não há troca de gametas. Então, você pode colocar aqui, não há troca de gametas. E já na reprodução sexuada, vai haver o envolvimento de gametas e, assim, vai haver a troca do material genético entre eles. Então, vamos colocar que há envolvimento de gametas e a troca de material genético entre eles, né? Lembrando que na reprodução assexuada não haverá variabilidade genética. Então, vão ser gerados clones. Então, os organismos que vão ser gerados vão ser igual ao seu primeiro, né? O seu primeiro organismo. E na reprodução sexuada já vai haver uma variabilidade genética. Se você não sabe o que é gameta, o gameta é a célula responsável por fazer a reprodução. No homem, no caso no masculino, o gameta masculino é o espermatozoide e o gameta feminino é o ovócito secundário, também chamado de óvulo, né? Mais conhecido como óvulo. E há também os organismos hermafroditas. Esses organismos hermafroditas, eles têm a capacidade de, no caso, eles vão gerar gametas femininos e masculinos. E é bem comum isso em planta. Inclusive, um exemplo é o abacateiro. Então, pessoal, essas foram as características que caracterizam os seres vivos. E agora nós falaremos um pouquinho sobre os vírus. E os vírus, será que eles são seres vivos? Então, ainda na faculdade, eu aprendi que eles não eram seres vivos. Os vírus não eram considerados seres vivos. Simplesmente porque eles não compartilham das características que os seres vivos precisam para ser considerados seres vivos. Por exemplo, eles não se reproduzem sozinhos, eles precisam de um hospedeiro para isso, e nós acabamos de ver que os seres vivos se reproduzem, né? Eles são acelulares, ou seja, eles não possuem células. Então, se eles não possuem células, como que eles vão ser seres vivos, né? Considerados seres vivos. Então, e eles também não têm metabolismo. Então, se eles não têm metabolismo, eles não têm não participam das reações químicas. E só que hoje, já uma boa parcela dos cientistas já classificam os vírus como seres vivos. Só que aí, quando você for responder a sua questão lá, você tem que ficar atento a isso. Só que aí hoje eles são considerados seres vivos, porém desprovidos de células. Então vamos aqui para a última parte
da nossa videoaula, que nós vamos falar um pouquinho das áreas da biologia. A primeira área é a bioquímica. Na bioquímica, nós estudamos os componentes químicos da célula: a água, os sais minerais, carboidratos, proteínas, vitaminas, os ácidos nucleicos, né, RNA, DNA. Então é isso que nós estudamos em bioquímica. Inclusive vai ser o tema da nossa próxima videoaula, que nós começaremos fazendo uma introdução à bioquímica e depois estudaremos o primeiro composto, que é a água. Citologia, estuda as células. Histologia, estuda os tecidos. Na genética, nós estudamos os genes, a hereditariedade, como que vai acontecer essa transmissão de informações de geração para geração. É aqui que nós estudamos as ervilhas, falamos sobre Charles Darwin e aí por diante. Embriologia, estudamos o desenvolvimento embriológico, como que acontece o desenvolvimento. Zoologia, estudamos os animais. Em botânica, estudamos as plantas. Em fisiologia, estudamos as células, os órgãos, como funcionam os sistemas. Ecologia, estuda a interação dos organismos entre si com o meio. Taxonomia, estuda o parentesco entre as espécies. Micologia, nós estudamos os fungos. Microbiologia, estuda os micro-organismos, os bactérias, os vírus, protozoários. Evolução, estuda a adaptação dos seres vivos. Estudamos a seleção natural, falamos de Charles Darwin. E por fim, a biotecnologia. E estudamos na biotecnologia os sistemas biológicos na produção de alimentos, na indústria farmacêutica, na indústria de cosméticos. Então, essas são as principais áreas da biologia. Pois bem, essa foi a nossa primeira aula. A próxima aula nós vamos falar sobre bioquímica, que é o terror aí da gurizada, né? E começaremos falando de água, faremos uma pequena introdução e começaremos falando de água. E pessoal, por hoje é só. Se você gostou dessa videoaula, não esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal. Se você também puder, deixe o seu comentário. Se você tiver alguma reclamação, alguma dúvida, você pode estar comentando lá, que eu vou estar lendo todos, se possível respondendo. E foi isso. Até mais. Até a próxima aula.